A quantos finais de mundo você já sobreviveu? Em 2000 teve o bug do milênio. Em 2008 todo mundo achava que o mundo ia acabar porque foi o dia da ligação de um grande acelerador de partículas. Em 2012, o mais famoso de todos, o fim do calendário maia, virou até filme. Mas teve uma vez que foi anunciado que o mundo iria acabar. E de fato, ele quase chegou ao fim. Foi a primeira vez que a Terra viu a ira de Deus. E presta atenção, porque está prestes a acontecer de novo. Ficou curioso? Então senta que lá vem a história. Muitos já ouviram falar de Enoque, o cara que andou com Deus e foi arrebatado. Mas uma coisa que as pessoas não sabem sobre ele era que Enoque era um baita de um profeta. Em Judas a gente descobre que Enoque foi o primeiro cara da história que profetizou a segunda vinda de Jesus. Não a primeira, a segunda. Ele não profetiza o arrebatamento, ele profetiza a segunda vinda com os santos lá que falam em Apocalipse 19. Enoque era um baita de um profeta. E Enoque tem um filho que ele chama de Metusalém. Metusalém, caso você não saiba, foi o cara que mais viveu na história. Ele viveu 969 anos. E mais uma curiosidade, Metusalém morreu no ano do dilúvio. Eu não vou fazer as contas aqui certinho, mas se você fizer, vai perceber que ele morreu no ano certinho do dilúvio. E tem gente que ainda fala que ele morreu no dia. Eu já te conto o porquê. Metusalém teve um filho que chamou de Lameque, e Lameque teve um filho que chamou de Noé. Agora vamos para a história. A Bíblia fala que nos tempos de Noé, os homens eram muito maus e violentos. A maldade do homem era tanta que Deus queria destruir toda a terra. Mas tem outro fator que as pessoas não conhecem, que possivelmente foi um dos motivos por Deus querer destruir a terra. Que eu até falei num outro vídeo aqui, que você pode assistir no canal. Ele tá em Gênesis capítulo 6. Fala que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens e deles nasceram gigantes. Tem uma vertente teológica que fala que esses filhos de Deus são anjos caídos, no caso demônios. Eles se juntaram com as filhas dos homens e por isso deles vieram os gigantes. Aí nessa vertente teológica fala que isso foi uma estratégia de Satanás, uma estratégia do diabo para poder a raça humana ficar miscigenada, não ser mais uma raça pura. Logo impediu o nascimento de Jesus. Você sabe que a primeira profecia que fala sobre Jesus foi o próprio Deus que disse. Ele fala que da semente da mulher viria um que feriria a cabeça da serpente. Então, com a intenção de impedir que Jesus nascesse, o diabo enviou esses demônios para coabitarem com as filhas dos homens, no caso das mulheres, e deles nascerem filhos miscigenados. Isso nessa vertente teológica. São duas. Se você quer saber a outra, assiste nosso vídeo, a gente falou sobre isso. Ou seja, o homem está sendo contaminado por uma coisa híbrida e o mundo está numa violência enorme. E isso entristece Deus de tal forma que Deus quer destruir toda a humanidade. No capítulo 6, Deus manda Noé construir uma arca. Deus anuncia que vai destruir toda a vida na terra. Deus fala para Noé que todo mundo vai morrer, mas só ele vai sobreviver nessa catástrofe. Deus manda Noé construir a arca, ele dá as instruções de como Noé tem que construir essa arca. Aí Deus fala para Noé que 2 em 2 de cada espécie de animal, Noé vai ter que conservar com vida na arca. Ou seja, Deus chega com Noé e fala que ele tem que construir um barco para poder salvar a família dele inteira, porque o mundo seria tomado por água. E ainda fala que ele tem que colocar um casal de cada espécie na arca. Mas essa não foi a missão tão difícil, porque Deus ia enviar os animais e Deus deu as instruções para Noé fazer a arca. A missão mais difícil de Noé foi o que Deus fala logo em seguida: consegue comida para todo mundo. Isso aqui é loucura, porque você sabe que Noé passou mais ou menos um pouco mais de um ano na arca. Então ele tinha que estocar comida para um ano. Então é muita coisa. E Noé não fazia ideia quanto tempo ele ia ficar naquela arca. Mas nem quando a gente chega no capítulo 7, a gente percebe que, na verdade, Deus mandou Noé colocar 7 casais de cada espécie na arca. 7 casais dos animais puros e um casal de animal impuro. Para quê? Porque os animais puros eram os animais que as pessoas poderiam comer, que é os animais que não fazem mal quando você come. E os animais impuros, os animais que as pessoas não podem comer. E se liga no recado de Deus que ele deu lá no capítulo 6. Conserve um casal de cada espécie com vida. O resto, meu amigo, é para comer. Então você entendeu, né? No primeiro momento, Deus não falou como é que Noé ia conseguir toda a comida. Chega no capítulo 7, ele envia 7 casais de cada animal puro. Porque um casal Noé ia conservar com vida. O resto era para alimentar os demais. Uma prova disso é que logo que Noé sai da arca, você conhece a história, ele faz um grande sacrifício. E de onde que ele matou esses animais? Esses 7 que Deus mandou, além dos 2 que era para conservar com vida. Então, para você que sempre perguntou de onde que Noé arranjou
achou tanta comida? Porque Deus mandou 7 casais de cada um dos animais puros. Um detalhe que muita gente não sabe. Mas entraram só de 2 em 2 na arca. Entrou um casal por vez na arca. A Bíblia fala isso, lá um pouco mais na frente do capítulo 7. Entrou um casal de cada vez na arca e Deus mandou conservar um casal com vida, mas mandou 7 casais de animais puros. As pessoas ao redor de Noé, todo mundo achava que ele era maluco, que ele estava construindo um barco do nada, ele estava falando que o mundo ia acabar. E mais um detalhe, ele estava falando que o mundo ia acabar com água, que ia cair água do céu e o mundo ia acabar. Na época de Noé, nunca tinha chovido. Não chovia na época de Noé. É por isso que ninguém nunca acreditou nele. Porque ele estava falando que ia acontecer um negócio que nunca aconteceu. Ele falou que o mundo ia acabar quando começasse a cair água do céu. Gente, nunca tinha chovido. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 12 que nunca choveu. É por isso que ninguém nunca acreditou em Noé. Tem um detalhe que muitas pessoas não sabem, mas Noé entrou na arca e 7 dias depois começou a chuva. Então imagina quanto Noé ficou lá dentro esperando. Pô, será que vai chover mesmo? Será que não vai? Ele ficou 7 dias. As pessoas já zoavam ele. Imagina ele 7 dias na arca que ele construiu falando que o mundo ia acabar e o mundo não acabando. Que louco, né? Ele ficou 7 dias esperando por essa chuva. Mas no 7º dia, as comportas do céu se abriram, começou a chover. Todos, a Bíblia fala que todo mundo que estava fora da arca, todos os seres viventes, os animais, os homens, as plantas morreram. Tem gente que pergunta, será que mais alguém além de Noé sobreviveu nesse dilúvio? A Bíblia fala que não. Todo mundo fora da arca morreu. E pela primeira vez a humanidade provou a ira de Deus. Aí você me pergunta, quanto tempo Noé ficou dentro da arca depois dessa grande catástrofe? Aí você faz isso quando passou 40 dias chovendo. A Bíblia fala que por 150 dias a água cobriu totalmente a terra ficou totalmente coberta por água 150 dias. Aí os estudiosos vão fazer os cálculos lá, mas com o tempo que demorou para a água secar, né? Isso dá mais ou menos uns 370 dias. É um ano e uns pouquinho aí. Então ele passou muito tempo dentro da arca. Mas o importante é que ele estava vivo. Não só ele, como toda a família e os animais. Todo mundo fora da arca estava morto. Agora, por que eu contei a história do dia que a humanidade conheceu a ira de Deus e falei que ela está prestes a se repetir? Porque Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Um dia antes de todo mundo entrar na arca, as pessoas estavam casando, eles estavam comendo, bebendo, mas as pessoas estavam vivendo e ignorando totalmente Noé. Ele falava que o mundo iria acabar, que uma hora todo mundo tinha que entrar na arca e quem estivesse fora da arca ia morrer. Mas as pessoas preferiam não acreditar. Elas não ligavam com o que Noé falava e continuavam vivendo suas vidas. Jesus falou que nos últimos dias vai ser exatamente assim. A terra estará violenta, todo mundo querendo se matar, pai querendo matar filho, filho querendo matar pai, o amor esfriando e as pessoas estarão casando, bebendo, comendo, vivendo a vida como se o fim do mundo não fosse acontecer. Mas vai. Na época de Noé, pela primeira vez a humanidade conheceu a ira de Deus. Nas épocas modernas, isso está prestes a acontecer. Porque nós, como cristãos, pregamos que a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, como um raio no céu, Jesus irá voltar. Noé falava que a qualquer momento ia começar uma chuva e quem estivesse fora da arca ia morrer. Nós falamos uma coisa absurda também. Na época de Noé nunca tinha chovido, por isso que ninguém acreditava nele. Nós pregamos o arrebatamento, algo que nunca aconteceu na escala que vai acontecer. É por isso que as pessoas não acreditam. Mas quando acontecer, só quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Então a mensagem desse vídeo é: fique na arca. Apesar de parecer loucura, apesar de parecer impossível, vai acontecer uma grande chuva. O arrebatamento vai acontecer e só quem estiver dentro da arca vai ser salvo. Muitas pessoas não querem ir para a arca, muitas pessoas não querem ficar na arca, sabe por quê? Lembra que eu falei que só entrava um casal por vez na arca? O caminho até a arca é estreito. É por isso que as pessoas não querem ficar na arca, mas entra na arca e fica na arca, porque é o único jeito de você ser salvo da grande destruição que está por vir. A humanidade já conheceu a ira de Deus. Fuja da ira de Deus. Entre na arca. Para finalizar o vídeo, eu vou falar de um detalhe que eu acho bem legal. Lembra que eu falei que Metusalém foi o cara que mais viveu na Bíblia? Sabe por quê? Metusalém morreu no ano do dilúvio. Tem muita gente que fala que ele morreu no dia, porque seu pai, Enoque, que era um baita de um profeta, profetizou sobre a vida do seu filho o seu nome. Metusalém significa quando eu morrer, virá o fim. É por isso que no dia que Metusalém morreu, veio o dilúvio, por causa da profecia que Enoque colocou sobre a vida dele. Sabe por que Noé foi o único cara que Deus achou na terra, que era justo, que era bom, que ia ser o único a ficar salvo junto com a família? Por causa da profecia que Noé tinha sobre a vida dele, que foi lançada por Lameque, seu pai. Quando Noé nasceu, Lameque pegou Noé e falou: este será chamado Noé, que significa aquele que consolará a terra que Deus amaldiçoou. Ou seja,
Lameque profetizou sobre a vida de Noé que ele consolaria a terra. Em outras versões eu acho muito bom. Este será justo e consolará a terra. Isso é muito bacana. Quer dizer que Noé ele foi escolhido por Deus por causa de uma profecia que o pai dele colocou sobre a vida dele. E Metusalém foi o cara que mais viveu na história por causa de uma profecia que o pai dele colocou sobre a vida dele. Só para você perceber a importância da palavra de um pai sobre a vida de um filho. E só para você perceber, filho, a importância da palavra do seu pai sobre a sua vida. Mas a grande mensagem desse vídeo é: fique na arca. A qualquer momento Jesus vai voltar e só quem estiver na arca será salvo. E é isso aí, gente. Esse foi o storyboard de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, faça perguntas sobre esse assunto, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, me acompanha no Instagram e até a próxima. Tchau!